Olá a todos e todas. É com muito prazer que estamos aqui para apresentar o painel 4 da quarta jornada de estudos das infâncias, com o título Tecendo Resistências com as Infâncias no Laço Social Contemporâneo. Vai ser coordenada por mim, Flávia Pérez, e tem como participantes a Djane Melo da Silva, a Djane, Marta Cordeiro e Maurício Pereira de Souza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós somos do grupo DEMUTS, Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Educacional de Multimídias Sustentáveis. É um grupo que já já realiza pesquisas na Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 2011 e vem agregando novos integrantes a cada ano, como é o caso de Marta, Adjane e Maurício, que são estudantes do PPGS, do nosso PPGS, e tem esse trânsito no DEMUTS a partir da sua imersão pelo PPGS, com pesquisas muito específicas. Eu vou soltar uma pequena vinheta do grupo de pesquisa e, na sequência, eu falo um pouco do título da mesa e do que vai ser conversado aqui. Essa é uma apresentação que a gente realiza e recentemente soltou na jornada do DEMUTS, na segunda jornada, em que apresentamos vários trabalhos a respeito das 3 linhas. Como vocês viram, tem uma linha que tem um foco mais nas questões subjetivas da psicologia, tem uma segunda linha que tem um foco em pensamento computacional, e aí, nesse sentido, a área de computação é mais presente, e uma terceira linha que aborda as discussões das tecnologias e outras discussões relacionadas a sujeitos em contextos contra-hegemônicos.
Então, quando a gente traz aqui para vocês a discussão da resistência das infâncias no laço contemporâneo, a gente traz reflexões, ou vai trazer reflexões sobre as crianças num contexto carregado de tecnologias, num contexto que caracteriza a contemporaneidade, né, algo que vem depois da modernidade, que se estabelece como contemporaneidade, que tem fortemente a presença das tecnologias digitais, da comunicação e da informação, mas que tem outras questões presentes que o Demuths cada vez mais tenta dialogar, questões que abordam esse sujeito nos seus fazeres cotidianos, esse sujeito nos movimentos intergeracionais, com outras categorias sociais, com adolescentes, com juventudes, com maturidades, com pessoas idosas. Então, as infâncias para o Demuths, elas carregam suas marcas interseccionadas por questões de gênero, de etnia e raça, de classe social, e não podemos perder esse retrato para falar da criança no laço social contemporâneo, em que essas discussões sobre os diferentes sujeitos, as discussões sobre as diversidades estão muito presentes. Então, nós temos, como pôde ser visto na vinheta, nós temos um site, www.demuths.com.br, que tem todos os nossos artigos, capítulos de livro, trabalhos publicados, e vai ser um prazer receber seus comentários e para quem tiver mais curiosidade, porque na tarde de hoje a gente tem um recorte específico de 3 pesquisas iniciantes ainda, como é o caso da pesquisa de Maurício e de Adjane, pesquisas que já têm um andamento um pouco maior e já dialogam com alguns aspectos do Demuths com mais entrelaçamento, mas o Demuths é um campo que tem muitos trabalhos já e vai ser um prazer compartilhá-los num outro momento. Para cá, nós vamos abordar uma discussão sobre trabalho infantil, uma discussão sobre livro didático e uma discussão sobre formação de professores na sua relação com a educação e toda a transformação que o contexto da pandemia nos trouxe. Então, vai ser um prazer. Eu vou convidar inicialmente para que Marta Cordeiro, estudante do Programa de Pós-Graduação Educação, Culturas e Identidades, integrante do Demuths desde 2018, que ela possa apresentar para a gente um pouco das suas reflexões, da sua relação no Demuths, da sua relação com a educação do campo, com formação de professores. Então, Marta, o que é que você vem trabalhando, que quer compartilhar aqui para o grupo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta, como já foi anunciado, Marta Cordeiro. Faço parte do Demuths há um tempo. Eu vou trazer um pouquinho sobre minha pesquisa, o que eu venho pesquisando, e minha participação no Demuths também, que, como já foi anunciado, desde 2018, faço parte do Demuths, conheci o Demuths na primeira jornada. Aliás, conheci um pouco mais do trabalho do Demuths na primeira jornada, que aconteceu de forma presencial na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e em 2020, com a pandemia, nós tivemos aí os encontros totalmente online, mas que não deixamos de trabalhar, não deixamos de pesquisar, não deixamos de trazer aqui a colaboração para nós, enquanto pesquisadores, e também para o social, para a nossa formação. Faço parte do Demuths, transitando, na verdade, entre a linha 1 e a linha 3, e colaborando também no GT de comunicação
aí, trazendo aí as contribuições para este grupo. Vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa no mestrado, no programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente. Bom, trouxe aqui o título do painel, né, que é Tecendo Resistências com as Infâncias no Laço Social Contemporâneo. E achei por bem trazer essa frase que encontrei no livro de Manuel de Barros, que diz o seguinte, que o homem seria metafisicamente grande se a criança fosse seu mestre. Então, aqui para reflexão, para iniciar nossa reflexão, essa mensagem aí que como a criança pode ensinar a gente, né? Se a gente deixar que ela nos ensine, ela está aí sempre nos ensinando. Aqui eu trouxe um pouquinho, aliás, eu trouxe as linhas que o Demuth trabalham, né? Linha 1, que é processos educacionais e subjetivação com tecnologias digitais. Pensamento computacional e educação, linha 2. Linha 3, produção de sentidos com tecnologias digitais em contextos contra-hegemônicos. Para começo de conversa, a infância. Então, trabalhava em uma escola com crianças, minha pesquisa iria ser, inicialmente, uma pesquisa participante, então, tudo a ver aí com o meu trabalho com criança. E aí, devido à mudança de escola, depois pandemia, a gente foi percorrendo outros caminhos. Agora estamos com formação de professores, com o objetivo de compreender os sentidos e significados sobre TEDx por docentes das escolas do campo no município qual trabalho, pois sou pedagoga e trabalho no ensino fundamental nos anos iniciais, atualmente na zona urbana, mas quando entrei no mestrado, o pensamento seria de trabalhar com uma escola a qual estava ensinando, que seria em uma escola do campo. Bom, trazendo aqui um pouquinho da reflexão sobre os efeitos do isolamento e da suspensão das aulas, o porquê da suspensão das aulas, né, as aulas na escola, a pandemia que chegou aí de forma inesperada para trazer o isolamento social, o medo, né, não só para adulto, mas também para criança que precisou, além de se distanciar da escola, ficar trancado em casa, sem a possibilidade de, muitas vezes, estudar, porque a partir do momento em que a escola fecha suas portas... Marta, por favor, ainda está no primeiro slide. Não sei. Agora foi? Agora, só ainda estava no primeiro slide, mas eu acho que agora sim. Agora foi? Sim, mas coloque no modo apresentação, que aí fica maior. Coloquei. E agora? Não está aparecendo, não. Agora está? Não. Mas eu vou pedir que você siga, porque está dando para ler. Pronto. Para mim, aparece no modo apresentação. Posso seguir? Pode. Bom, e aí falando um pouquinho sobre os efeitos do isolamento e da suspensão das aulas, em decorrência da pandemia da Covid-19, podemos presenciar, né, enquanto professoras e professores, crianças distantes da escola, crianças distantes da possibilidade de aprender, né, a partir do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, portanto, naquelas aulas remotas. Nós fizemos, aliás, um grupo focal como coleta de dados na nossa pesquisa,
E podemos ver em relatos de professores, né, a angústia de muitos em não alcançar as crianças. Digo as crianças porque nossa pesquisa ela se centra mais nos anos iniciais do ensino fundamental, então, consequentemente, são com crianças. Esse ensino geralmente são com crianças. Então, por isso que a gente se reporta aqui a esse público. Então, a gente via naquele grupo focal a angústia de professores que não conseguiam atingir as crianças. A gente sabe que muitas crianças não têm condições de possuir um celular, porque a gente também sabe que a maioria das pessoas tem apenas um celular para se conectar, né? Quando uma família tem um celular para dividir, isso no contexto, a gente vê no contexto urbano, mas muito frequentemente em contexto rural, de acordo com as falas das docentes, as quais a gente, e dos docentes, os quais foram entrevistados, né? Os quais participaram do grupo focal. Então, eles falavam da angústia deles, sobre o não alcance dessas crianças, falavam também que as crianças, os alunos, tinham que dividir os celulares dos pais com os pais para fazer a atividade. Tinham que esperar os pais chegarem do trabalho e, se tivesse internet, poder fazer as atividades. Crianças que davam devolutiva, juntamente com os pais, de 10, 11 horas da noite aos professores. Então, assim, tentando aí aproveitar, né, o tempo que estava em casa e aproveitar no sentido de não só aproveitar o tempo, mas tentar aprender algo, mesmo que daquela forma, né, com todas aquelas dificuldades. Então, que a gente pensa que, além de pensar, tentar compreender os sentidos e significados sobre tecnologias digitais de informação e comunicação por docentes das escolas do campo, nós também compreendemos que os docentes, não há como falar sobre docentes sem falar de infância, sem falar de criança. Então, a gente traz aí nessa ótica do olhar da criança, da dificuldade da criança nesse contexto de aula remota, dificuldades, né? E a dificuldade também, agora, em 2021, principalmente no segundo semestre, a dificuldade dessas crianças em voltarem para a escola, a dificuldade desses professores em resgatar, em buscar essas crianças para vir para a escola. Então, efeitos, né, do isolamento, poderíamos citar a falta de, primeiro, equipamento para os alunos, de internet, de motivação, né? A partir do momento em que a criança ela não tem um professor junto ali, né? Um professor que está ali longe, porque a tela também ela aproxima, mas também distancia. Não é a mesma coisa de você estar na tela, né? Estar conectado pela internet e estar em uma sala de aula. Então, um dos efeitos que a gente vê, passados aí 1 ano e quase 8 meses de isolamento, de escolas com aulas suspensas, a dificuldade do aluno de retornar, a dificuldade do professor em buscar esse aluno, tentar ligar para pais, tentar localizar número de telefones para buscar esse aluno, para trazer para a sala de aula. E, entre tantas, a gente pode ver a dificuldade do professor em lidar com tantas questões, né? Além de trabalhos burocráticos do professor, trabalhos de estar fazendo aquela busca ativa, ainda dificuldades para lidar mesmo com situações que, se não fosse a pandemia, né, isso não estaria
acontecendo. Então, e essas TICs, essas TDICs, na verdade, né, que a gente fala aqui de tecnologias digitais de informação e comunicação, né, os sentidos delas. Será que elas vieram contribuir para os docentes, para o trabalho docente? Pode ser que sim, né, no sentido que facilita aí a vida deles, os trabalhos deles e meu também, porque eu também sou professora e passo por, por esse processo, né, de uso das tecnologias. Também passei por o processo, como todos, de isolamento, e agora com esses desafios de volta às aulas, de busca por alunos. Então, efeitos como quando a gente consegue trazer o aluno, a gente consegue ver medo no aluno, na criança, insegurança, assim como para todos, mas para a criança, né, que está em um processo de desenvolvimento, o medo é assustador para todos e acredito que para a criança ainda mais. Medo no olhar, né, medo no chegar na escola, a dificuldade de leitura, de escrita, porque querendo ou não são quase 2 anos de isolamento, quase 2 anos afastados das escolas, afastado de interação, afastado do calor humano escolar. João de La Roça, ele vem falar de experiência e dizer que experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Ele não é um escritor, um filósofo que escreve diretamente para a criança. Mas aí achei pertinente trazer essa fala, né, esse destaque de La Roça, que ele diz que experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Então, pensando nessa questão aí que a gente já vem trazendo sobre os efeitos do isolamento e da suspensão das aulas, poderíamos refletir aqui sobre que experiências foram que eles passaram, as crianças, né? E os meus professores, enquanto sujeitos da minha pesquisa, enquanto aqueles que eu pude fazer, né, o estudo, o grupo focal, né? Então, eu vou trazer para, no final, né, o meu trabalho ele está em processo de início de análise, então a gente vai poder compreender tentar compreender essas experiências dos docentes com as TEDx, com essa relação de distanciamento e quais foram, de fato, os efeitos que a pandemia ela proporcionou, tanto durante 2020, como agora, 2021, e com esse retorno aí das aulas, no caso de Caruaru, que voltou em setembro. Então, a experiência é o que nos toca, o que nos acontece, o que nos passa. Então, certamente que as falas dos docentes, eles vão poder, ela vai dizer, né, as falas vão dizer, certamente, se a experiência e quais as experiências foram essas, quais foram as experiências que passaram, que tocaram, né, e quais foram os sentidos e os significados das TEDx nessa experiência de pandemia com as crianças ou sem as crianças devido ao distanciamento aí, né, devido à falta de internet, devido à falta de equipamentos, devido a esse distanciamento físico propriamente dito. Eu agradeço e finalizo minha fala. Obrigada, Marta. A gente teve um probleminha aí na transição dos slides, mas eu acho que a sua fala deu conta de apresentar as suas questões e depois eu gostaria de tecer alguns comentários envolvendo essa discussão sobre o laço contemporâneo e as infâncias, que é o motivo maior desse painel. Então, eu vou passar agora a palavra para a Adjane Mello. A Adjane é estudante do PPGES, Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades. Ela entra no PPGES este ano, né, de 2021, e
por conta da orientação, é me orientando, assim como Marta e como Maurício, ela entra também no Demutes e começa a tentar encontrar os elos de discussão entre as suas questões de pesquisa específica, o seu projeto de entrada no mestrado, e como isso se entrelaça com as questões do Demutes. A Djane, pode ficar à vontade. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes nesta jornada das infâncias. Eu irei apresentar um pouco da minha pesquisa que venho desenvolvendo juntamente com o PPGS, a professora Flávia Pérez, que é a minha orientadora. E eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação. E vou falar um pouco, vou me apresentar também. Está aparecendo alguma coisa? Ainda não. Você colocou tela inteira? Coloquei a apresentação, abri uma janela, mas não está aparecendo. Coloque apresentar a tela inteira. Professora, você poderia compartilhar? Eu não estou conseguindo achar aqui. Você poderia compartilhar o que eu lhe enviei? Sim, eu vou abrir aqui. Tá certo. Vamos lá, Jane, vou compartilhar aqui. Eu acho que apareceu, né? Não, apareceu não. Eu vou compartilhar aqui. Então, inicialmente eu vou falar um pouco quem sou eu, né? Eu sou a Djane Mello, sou pedagoga formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Me formei no ano de 2019. Atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades, o PPGS, e também sou participante do DEMUTES, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Flávia Pérez, que é a minha orientadora. Juntamente com o PPGS e com a professora Flávia, eu venho desenvolvendo uma pesquisa que é intitulada As representações dos direitos das crianças e dos adolescentes nos livros didáticos do ensino fundamental. Pode passar, professora, por favor. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Falar sobre o livro didático e falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Porque na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 32, inciso 5, fala que os livros didáticos do ensino fundamental, obrigatoriamente, eles devem tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Porém, será que esses livros tratam mesmo desses direitos? Será que vem abordando e como vem abordando? Então, a minha pesquisa é nesse sentido, porque apesar das crianças, muitas crianças terem acesso a livros didáticos, eu percebo que muitas crianças elas ainda não têm conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Então, nesse sentido, eu escolhi essa temática de livros didáticos e direitos das crianças e dos adolescentes. Então, meu problema de pesquisa é o seguinte:
Como os direitos das crianças e dos adolescentes são representados nos livros didáticos do ensino fundamental. Então, eu vou buscar tentar uma resposta para esse problema de pesquisa, através da pesquisa que eu venho desenvolvendo. E como objetivo geral, eu vou analisar como os direitos das crianças e dos adolescentes são representados em uma coleção de livros didáticos do ensino fundamental 6º ano. Esses livros, eles não são avaliados pelo Plano Nacional do Livro Didático e ele está sendo utilizado nesse ano de 2021 em um colégio particular aqui do município de Camaragibe, na turma do 6º ano. Então, o referencial teórico da minha pesquisa, ele será organizado em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre o livro didático, que eu tenho como referência Cissa Bittencourt. Ela vai falar um pouco sobre a história do livro didático, vai trazer a definição de livro didático e vai fazer também uma crítica ao livro didático. Ela fala que o livro didático é um dos recursos pedagógicos mais utilizados por professores e alunos, e os livros didáticos, ele tem pontos positivos e negativos. E ela também levanta uma crítica aos livros didáticos. E essa crítica que ela faz é que muitos livros didáticos, eles apresentam lacunas nas suas informações e lacunas conceituais. Então, por isso que nós, professores, educadores, temos que estar muito atentos no momento de seleção e de utilização desses livros didáticos, porque se a gente vê que é um material que não é comprometido com a formação dos nossos estudantes, nós devemos rejeitá-los ou utilizar de uma forma crítica. Além dessa parte do livro didático, eu também falo um pouco sobre a sociologia da infância, que vou discutir sobre o conceito de infância, vou falar sobre a diversidade das infâncias, que a gente sabe que não só existe uma infância, existem várias infâncias, e como base eu vou falar, tenho como referência Felipe Arrier, Cossaro, Sarmento e outros. E também vou falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Porque é impossível falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e não falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente sabe que é a lei, é um instrumento normativo que assegura os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas não só isso, porque o ECA ele recebe muitas críticas. Muitas pessoas, inclusive educadores, falam que o ECA só assegura os direitos das crianças, só dá direito para as crianças. E a gente sabe que não é assim. Ele é um instrumento que tem os direitos das crianças, mas também tem as medidas socioeducativas que são aplicadas àqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional. E também ele é um instrumento punitivo para aquelas pessoas, os adultos, que violam os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o ECA ele foi aprovado, né, no ano de 1990. É uma lei que assegura o direito à saúde, à vida, à alimentação, à educação, ao lazer e vários outros direitos das crianças e dos adolescentes. É um documento que visa a proteção integral da criança e do adolescente. Então, na parte do meu referencial teórico, que eu vou falar um pouco sobre a sociologia da infância, eu pensei em trazer uma desconstrução desse conceito idealizado de infância que a gente carregou e carrega ainda por muito tempo, né? Esse conceito idealizado que a gente acredita que só tem infância aquela criança que é protegida, que não trabalha, aquela criança que tem família, e a gente sabe que não é assim. Todas as crianças, elas têm infâncias, porém infâncias diferentes, de acordo com o contexto social que ela está inserida e de acordo com o tempo. Então, há uma diversidade de infâncias. Não existe isso de dizer criança sem infâncias. É um termo que Sarmento, ele diz que não devemos utilizar. Por isso, eu trouxe essas 2 imagens. A primeira, que tem as crianças brincando, e a segunda, que tem uma criança trabalhando. Então, em outro momento, eu falaria que essas crianças que estão brincando, elas têm infância, e a que está trabalhando não tem infância. Mas, hoje em dia, com as discussões que nós estamos fazendo no PPGS, eu falo, não, todas essas crianças
representadas na foto, todas elas têm infâncias, porém infâncias diferentes. E algumas infâncias são marcadas pela desigualdade social e pela violação de direitos. Podem passar, professora, por favor. Então, é justamente o que Sarmento com Catarina Tomás falam. Elas falam que a infância não é um direito e não é uma garantia de bem-estar. A infância é uma condição social do tipo geracional, ou seja, a infância é a alteridade ao adulto, é o que é diferente do adulto, não é um direito. Existem várias infâncias, porém infâncias diferentes, uma diversidade de infâncias, e algumas infâncias com seus direitos violados. E essas infâncias, essas crianças que têm os seus direitos violados, nós devemos dar uma atenção especial para elas. Aqui está um pouco um esquema de como será a minha metodologia, um trabalho que ainda está em construção. Então, é um trabalho que irá utilizar uma abordagem qualitativa, pois não irá requerer um tratamento estatístico dos dados. Então, irei utilizar Minayo, 1994. Será uma pesquisa documental, como fala Lakatos e Marconi, em 2003. A pesquisa documental é aquela que utiliza como fonte de coleta de dados, documentos, escritos ou não. Então, eu irei fazer uma pesquisa documental com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 5 livros didáticos do ensino fundamental, 6º ano. Os livros didáticos, como já falei anteriormente, são livros didáticos utilizados em uma turma do 6º ano, em um colégio privado aqui em Camaragibe, e não são livros avaliados pelo PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, do livro e do material didático. E esses materiais, eles serão, tanto o ECA como os livros didáticos, eles serão analisados através da análise de conteúdo de Bardan. Pode passar, professora? Aí tá, é uma coleção de livros didáticos da Sucesso Sistema de Ensino. Porém, dessa coleção, nos livros do 6º ano, eu selecionei 6, porque eu já fiz uma análise prévia e eu vi que esses livros que eu selecionei, que é o de História, o de Português, o de Arte, o de Cidadania e o de Gêneros, Leitura e Análise, são os livros que tratam dos direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, depois eu vou ver como é que eles tratam, né? Eu sei que trata, porque eu já fiz uma análise inicial e vem falando, cita até o ECA, fala muito sobre o direito relacionado ao lazer. É muito citado o lazer nesses livros didáticos. E também faz menção ao ECA, mas aí a gente vai identificar como eles tratam desses direitos, identificar também a concepção de infância que esses livros carregam, e analisar as atividades, analisar os textos escritos e imagéticos, para saber se esse livro ele está em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e se ele está também em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui no Brasil, né, é um instrumento normativo que assegura os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, eu finalizo por aqui e quero dizer que nós, todos nós, seja criança, seja adulto, temos que seguir resistindo a todas as forças, a todas as formas de opressão. Obrigada. Obrigada a você, Adjane. Temos algumas observações, vamos dialogar sobre o seu trabalho ao final desse painel, em que eu vou tentar, o desafio é a possibilidade de conjectura entre trabalhos que não especificamente abordam tecnologia, que é o mote do DEMUT, vamos dizer assim, com as linhas do DEMUT. E claro que é possível, mas aí vocês aguardam para o final para entender essa articulação possível. Agora eu passo a palavra a Maurício. Vocês me escutam com clareza? Sim. Eu vou iniciar uma apresentação aqui, só um momento. Vocês veem
painel. Sim, Tela inteira? tela inteira. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas que vão estar presentes e acompanhando essa jornada maravilhosa. Eu agradeço, né, o convite que foi feito pela minha orientadora, a professora Flávia Pérez, e também da professora Patrícia, né, que convidou a professora Flávia. A professora Flávia trouxe esse desafio para a gente trazer as nossas pesquisas para esse painel na jornada de estudo das infâncias do GP Eduque. E é uma honra estar aqui trazendo um pouco das nossas pesquisas nesse evento tão necessário, né, e tão lindo. Então, aqui fica a minha gratidão de início. O meu trabalho, a minha pesquisa, ela versa sobre o trabalho infantil e as questões de desempenho escolar. Eu trago esse título aliado com a perpetuação das desigualdades aqui na cidade onde eu resido, que é Xangrande. Eu sou pesquisador da linha 2, né, Desenvolvimento de Processos Educacionais e Culturais da Infância e da Juventude, do PPGES. Antes de eu chegar à minha pesquisa, eu vou me apresentar, né? Maurício Pereira de Souza, tenho 23 anos, eu sou licenciado pleno em História pelas Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão. Eu concluí minha licenciatura em 2019. Sou mestrando, né, do PPGS, e em 2021, né, depois que eu tive a minha aprovação e descobri que a minha orientadora era a professora Flávia Pérez, né, está sendo muito gostoso dividir essa pesquisa com ela. Eu dei entrada, né, no grupo de pesquisa no DEMUTS, né, e eu sempre, apesar de ser um historiador e não ter tanta afinidade com tecnologias, que é o grande forte do grupo de pesquisa, né, eu sempre me encontro assim, mais aliado às discussões da linha de pesquisa 3 do DEMUTS, né, que é a produção de sentidos com tecnologias digitais em contextos contra-hegemônicos. E eu me encaixo muito nisso por ser interiorano, né? Sou daqui de Xangrande, a cidade que fica distante de Recife, um município pequeno, rural, agrícola, né? E cheio de subjetividades e sentidos que não são explorados, né? Seja na educação na cidade, seja na educação do campo. Eu que vim da educação do campo, né, neto e filho de agricultores, trabalhei na agricultura, então está sendo muito bom toda essa experiência. E, além disso, né, eu já fui professor, né, já atuei como professor aqui no município e atualmente eu sou coordenador de Ciências Humanas aqui da Escola Municipal, onde eu me formei, a Escola Municipal 15 de Março, e também é uma das escolas campo de pesquisa. Vou dar seguimento aqui. Está aparecendo a apresentação direitinho, né, gente? Tá, sim. Obrigado. Introduzindo aqui um pouco das discussões do que é o trabalho infantil, né? O ciclo do trabalho infantil ele tem um surgimento aqui no Brasil que remonta à América Portuguesa, bem antes do processo de independência, bem antes do processo de modernização da sociedade brasileira, o trabalho infantil ele já se fazia presente aqui, né? Então, principalmente também em grandes polos canavieiros, como foi o caso de Pernambuco, né? Pernambuco que foi uma das maiores capitanias hereditárias da América Portuguesa, né? E onde a força dessas crianças era principalmente utilizada nos grandes canaviais das zonas da Mata Norte e Sul, daqui de Pernambuco, né? E é muito interessante perceber que o símbolo do trabalho infantil, o trabalho infantil não é apenas uma prática, o trabalho infantil ele é uma instituição muito enraizada na nossa sociedade, uma instituição que aflige diversas crianças e adolescentes, é uma instituição que acaba precarizando e muito as oportunidades dessas crianças e desses adolescentes. É interessante, né, demonstrar como a presença do trabalho infantil afeta o desempenho dos alunos e perpetua um ciclo de desigualdades. Porque apesar de trabalho infantil ser um tema que aparentemente seja um tema mais batido, vamos assim dizer, é uma problemática atual, mesmo sendo uma instituição que está aqui no nosso país desde a época do escravismo,
que vem perpetuando esses ciclos e que vem deixando essas feridas abertas nessas crianças e adolescentes, que posteriormente viram adultos, é um problema que não vem recebendo tanta atenção ultimamente nesses últimos anos, nesses últimos governos. E é por isso que, ao longo do meu trabalho, eu trago a questão da omissão do poder público em garantir os direitos da criança e do adolescente, porque o documento, né, que rege essas questões, em primeiro lugar, vem a Constituição Federal, de 1988, em sequência, né, em 1990, como a minha colega Dejane bem postulou, né, tem o surgimento do ECA, né, e o ECA é bem específico em dizer que é proibida a atuação de crianças e adolescentes em campos de trabalho, né, e quando isso quando esse fenômeno vê adolescentes trabalhar, é apenas permitido a partir dos seus 16 anos, isso tem que ter uma regulamentação. E, infelizmente, na prática, é uma coisa que a gente não vê. Né? O artigo 227, o artigo 7, o parágrafo 33 da Constituição Federal de 1978, ele é claro em dizer que as crianças têm que ser asseguradas ao seu direito não só à vida, não só à educação, mas também a um lar, a um local que a defenda dessas vulnerabilidades, né, dessas práticas. Eu trago também aqui um gráfico que ele traz muitas informações para a minha pesquisa, que é um gráfico que ele é extraído da PNAD Contínua, né, que é uma pesquisa realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E eu trago aí para vocês, de início, a questão dos níveis de ocupação das pessoas de 5 a 17 anos e horas médias trabalhadas segundo os grupos de idade. Eu trago essa questão em percentuais, mas também trago dividido em macro-regiões. É interessante perceber, né, o ECA também é claro em informar que criança é todo aquele ser, né, que vai de 0 anos de idade até os 12, e o adolescente dos 12 aos 18, né, e é muito interessante que nós temos uma média muito grande do aumento de horas trabalhadas por esses agentes, pelas crianças e pelos adolescentes, a partir do 13º ano de vida, né, onde começa a se ter um aumento expressivo da presença desses agentes, dessas crianças e desses adolescentes sendo submetidas a essas práticas caracterizadas como trabalho infantil. E é interessante a gente trazer também alguns dados que é sobre as questões de macro-região, né? Porque quando a gente olha a questão em dados, a gente vê o norte do nosso país como uma das áreas que apresenta um dos maiores percentuais de trabalho infantil. Mas quando nós olhamos em questão de números, né, a PNAD Contínua, ela traz para a gente que, apesar do percentual de trabalho infantil apresentar-se maior no norte, né, lá cerca de 46 mil crianças eram submetidas a algum tipo de jornada de trabalho em 2016, e isso representava essas 46 mil crianças. E no Nordeste, apesar de em taxas percentuais ser menor, era um quantitativo de 79 mil crianças. Então, é uma problemática presente, é uma problemática que vem sendo negada ao longo dos últimos anos, e é um assunto que merece muita atenção por parte não só do poder público, mas também de nós pesquisadores. Os fundamentos teóricos e conceituais que eu utilizo na minha pesquisa, eu trago alguns, né, principalmente da Ana Carvalho, também trago o Basil Van, de 1998, e também trago principalmente as hipóteses e os fatos que a professora Ana Cassouf, que é uma economista da Universidade de Campinas, apresenta. Carvalho, ele indica para a gente, né, que as crianças que acabavam sendo submetidas ao trabalho eram tidas como produto de desajuste familiar. E ele traz isso num contexto da fundação da República do nosso país. Então, após o fim da instituição da escravidão da nossa sociedade, o trabalho infantil persistiu. Era uma prática que já existia no período imperial, na América Portuguesa, e acabou seguindo.
né? E é interessante perceber que esses agentes, eles, ao longo do tempo, eles foram marginalizados. Então, não se tinha uma noção de que esses agentes que estavam sendo infligidos por essas quebras de direito, havia um problema social ali, mas era sempre caracterizado que o fato dessa criança estar sendo submetida ao trabalho infantil, esse adolescente está sendo submetido a essas práticas, isso é um produto de uma família desajustada. Então, acabava se subjetivando os fatores, né, que acabavam fazendo com que essas práticas existissem. É interessante também trazer essas pontuações que o Basilean trazem para a gente, porque quando a gente para se debruçar de quais as práticas, quais são os motivos, isso é uma discussão que ela surge muito depois da Revolução Industrial, né? Principalmente lá na Inglaterra, com a mecanização da indústria, as jornadas de trabalho enormes, afligindo mulheres e crianças. E é muito interessante que eles apresentam para a gente a questão do axioma da luxúria e o axioma da substituição. O axioma da luxúria, ele indica para a gente que o trabalho infantil ele é ditado a partir do nível socioeconômico da família. O que eu quero dizer com isso? Esse axioma ele diz o seguinte: quanto mais pobre for a família, quanto mais pobre for esse núcleo familiar, mais horas essas crianças acabarão sendo submetidas. Então, esse axioma ele traz a função de explicar de que os pais só fazem isso em situações de calamidade, em situações extremamente necessárias, né? Já muito diferente do que traz o axioma da substituição, no qual se traz como que manter o direito da criança e do adolescente a manter-se distante dessas práticas na verdade, um luxo para essa criança. Então, direitos fundamentais, como ter o direito ao lazer, direito ao esporte, direito à educação, direito a poder viver uma infância mais voltada à educação, ao lazer, uma infância mais plena, seria mais como se fosse um luxo. E esse axioma da substituição ele também traz para a gente que a criança por si só ela é um ser definido e a criança ela tem uma função social muito importante, inclusive ditando que algumas funções elas só podem ser feitas por crianças, né? Que é o caso dos Niebenfliegers, que a professora Ana Cassouf ela traz para a gente, que era o seguinte: no século XVIII, lá na Inglaterra, nas minas de carvão, existiam túneis que eram muito estreitos. E os adultos não conseguiam passar. E eram utilizadas crianças para ter acesso a isso, né? Então, se colocava a criança como dotada de um dom, dotada de uma especificidade para realizar aquela determinada função. Então, percebam que já existia uma mecanização da subjetividade da criança. A criança ela já era englobada em uma óptica mais capitalista, mais voltada para esse mercado de trabalho, mesmo que não fosse uma prática correta. Indo em diante, eu utilizo o termo proposta de metodologia da pesquisa porque a minha pesquisa ainda está no início, eu sou pesquisador do PPGEST, eu iniciei em 2021, né? O campo de pesquisa é a cidade onde eu moro, né? Que é a cidade de Xangrande, que fica localizada a 82 quilômetros da capital, né? De Recife. É uma cidade de 22 mil habitantes, né? Que possui uma malha escolar com 27 escolas, sendo dessas 27, 4 escolas municipais que oferecem o ensino fundamental anos finais, que é onde eu pretendo focar essa pesquisa. É interessante notar que a pandemia ela trouxe um contexto totalmente novo para a minha pesquisa, né? Eu não tinha uma perspectiva de adentrar mais profundamente nos anos da pandemia, e hoje em dia a gente já vê mais essa necessidade de eu me inserir e levar a minha pesquisa aos anos da pandemia. É interessante notar também que durante a pandemia essas práticas elas não deixaram de acontecer. Aqui na cidade é uma cidade agrícola, uma cidade voltada principalmente para as práticas da agricultura familiar, principalmente na colheita do chuchu e da graviola,
E é muito comum, eu como professor, eu como coordenador atualmente, já era muito comum há anos atrás a gente receber relatos de crianças que no contraturno, por exemplo, se a criança estudava à tarde, pela manhã ela estava trabalhando, estava ajudando os pais, então essa criança já chegava cansada na escola, essa criança chegava mais exausta, às vezes faltava à escola porque estava cansada, né? E é interessante notar que é um município agrícola, né? E dessas 4 escolas municipais que oferecem o ensino fundamental anos finais, apenas uma era uma escola de campo. E, infelizmente, nesse ano de 2021, houve uma nucleação aqui no município, e essas 4 escolas deixaram de ser 4 e agora são 2. E essa escola do campo, que é de uma comunidade de 3 mil pessoas, acabou sendo transferida aqui para a cidade. Então, perceba que é um campo contra-hegemônico que acaba recebendo uma dose maior de dificuldades para esses agentes que vivem nessa comunidade. Eu vou pedir espaço só para mostrar um dado importante. Vocês veem esse PDF? Sim. Sim. Esse PDF, gente, ele é de uma pesquisa que eu realizei junto com uma colega minha do PPGS, um artigo que foi construído no período passado. E a gente estava versando sobre a ausência de ensino transdisciplinar aqui no município de Xangrande. E era uma pesquisa que ela versava entre um ano antes da pandemia do Covid-19 e também um ano presente na pandemia do Covid-19. E apesar de eu não estar trabalhando diretamente com o trabalho infantil nessa pesquisa, o trabalho infantil acabou chegando involuntariamente para mim, num momento de pesquisa, num momento em que nós estávamos colhendo esses dados. E é muito interessante que a pesquisa ela versava mais sobre a questão de abusos sexuais aqui na nossa cidade, e é interessante que um dos participantes, quando ele foi questionado se ao longo da pandemia ele recebeu alguma denúncia, esse participante indicou para mim, para minha colega, que haviam chegado muitas denúncias de trabalho infantil. Então, isso aí também já é outra vertente que é possível de que eu deslumbre ela ao longo da minha pesquisa, porque o trabalho infantil, ele persistiu e, pelo que nós vemos aqui, ele aumentou e aumentou muito. É muito comum, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, nós encontrarmos crianças que, apesar de terem celulares, apesar de ter acesso à tecnologia, à internet, não participam das aulas online aqui do município, porque estão trabalhando, porque estão ajudando os seus pais. São inúmeros os casos de crianças que acabaram atrasando o dia de vir aqui na escola pegar o material didático para estudar, porque estava trabalhando, porque estava ajudando o pai. Ou então veio aqui na escola, trajado ainda com a roupa do trabalho, junto com o pai. Então, é uma vertente que, pelo que vem aparecendo, aumentou e aumentou e muito aqui no município. A minha proposta de metodologia é realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, né, e a gente vê com o Minayo também, né, versando com o estudo de caso, aplicando essa pesquisa como instrumento para a obtenção de alguns dados necessários dessas crianças, desses adolescentes, que é o quê? De onde vem essa criança? Essa criança da zona urbana da cidade ou é da zona rural? Essa criança ela apresenta uma distorção escolar, em questão de desempenho na escola? Essa criança ela tem contato com o trabalho infantil? Como é que é a jornada dessa criança? O que está afligindo nessa criança? E como é que está sendo esse desempenho dessa criança na escola, né? E é interessante a gente notar que durante essa pandemia, com o afastamento da criança da escola, a criança e o adolescente eles perderam um local, de certa forma, um local de proteção muito forte, né? Nós tínhamos um contato, aquela criança que trabalhava, mas em determinado momento do dia ela estaria na escola, ela teria um tempo para se focar naquilo. E nesse momento de pandemia, né, onde muitas vezes a questão do direito da criança e do adolescente não foi garantido ao acesso à educação. E quantas violações, infelizmente, aconteceram com essas crianças, né? Através dos dados obtidos pelos arquivos, né, que também faz parte da pesquisa, né, ter o acesso aos campos, às escolas, às direções, às coordenações das escolas, através desses dados obtidos pelos arquivos das secretarias escolares, em um questionário pessoal, né, que é o que se pretende no momento, né, ainda é uma pesquisa que está em desenvolvimento, será possível quantificar e comparar
analisando a existência do trabalho infantil, como ele gera desigualdade na oportunidade da obtenção de um bom desempenho escolar. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Maurício, Adjane, Marta, as apresentações de vocês. Eu vou tecer breves considerações e fazer um resgate do Demuths para que quem está em casa possa entender. Assim, apesar do nosso foco ser tecnologia, apesar do Demuths estar associado a multimídias sustentáveis, né, a ideia de multimídia envolve tecnologias que contemplem som e imagem ao mesmo tempo, né, multimídia. Nós consideramos que esse laço contemporâneo, como é o título do nosso painel, ele envolve também sujeitos que não estão ainda imersos em contextos de tecnologia, ele envolve dificuldades no acesso a essas tecnologias, e a visão crítica de tecnologia que nós temos hoje, a partir da teoria crítica da tecnologia, diz respeito a um processo ideológico que já existe desde do desenvolvimento dessas tecnologias. Então, tem intencionalidades que, de algum modo, já vêm previstas no processo de desenvolvimento até o uso, né? Então, não é um fenômeno que a gente precise assumir cegamente as tecnologias como um destino inevitável da humanidade. Eu acho que cada vez mais é necessário um olhar cuidadoso, um olhar que chame atenção para a importância de tecnologias sociais, de tecnologias sustentáveis, de tecnologias inclusivas, de tecnologias contra-hegemônicas. O que todos esses adjetivos vão querer dizer, aí é um trajeto, é um processo de pesquisa mesmo. Mas, assim, porque quem está assistindo pode ter se surpreendido aqui nesse nosso painel por termos dois temas, trabalho infantil e livro didático, que não estão associados diretamente a tecnologias. E Marta chamando a atenção para um contexto contemporâneo que esse laço contemporâneo, em decorrência da pandemia, ele deu novas luzes para as tecnologias e abriu fossos de separação talvez ainda maiores. Então, como é que a gente conecta esses três trabalhos ao Demuths? Eu acho que tem a ver com a linha histórica do Demuths, que eu vou rapidamente compartilhar aqui para vocês, que diz respeito a um processo de compreensão do quanto não se pode naturalizar a ideia de desenvolvimento humano, não se pode naturalizar a ideia de tecnologias como parte dos processos contemporâneos sem questionamentos, sem reflexões mais amplas sobre o que isso quer dizer, né? Então, o Demuths, a sua origem lá em 2011, né, ele começa em 2011 com o projeto EDIT, aí a gente transforma em Demuths, Desenvolvimento Educacional de Multimídias Sustentáveis, que era uma pesquisação, a ideia de que jovens do ensino médio desenvolvessem jogos digitais educacionais. Então, a gente tinha aí algumas questões de produção de sentido, subjetividade, resolução de problemas, mas no contexto urbano. Era uma escola especificamente situada no contexto de Recife. Depois, a gente começa, de 2012 até 2015, a gente ficou nessas escolas em Recife, desenvolvendo tecnologias com a participação de alunos do ensino médio e alunas, e ainda uma pesquisa específica da Geórgia do PPGS também, nossa querida,
desenvolveu uma pesquisa de desenvolvimento de jogos digitais com crianças, na educação infantil. Saiu um jogo muito interessante, mas tudo no contexto urbano. Em 2015, esse foco na infância. Seria possível levar o modelo de desenvolvimento de tecnologias que ele trazia com o ensino médio para o contexto de educação infantil? Foi curiosíssimo, porque não deu para simplesmente adaptar, obviamente, teve toda uma transformação metodológica para dar conta desse contexto específico que é a educação infantil, com todas as suas diretrizes, com as suas implicações de fazer o que a Geórgia chamava um brinquedo típico do seu tempo, né, do tempo dessas crianças, mas elas sendo protagonistas do processo de desenvolvimento. Foi muito interessante, mas ainda assim não dava conta de uma questão que começou a nos incomodar, que é como é que isso chega nos contextos de educação do campo. Como é que sujeitos que estão em contextos contra-hegemônicos, vamos dizer assim, ou contextos que lutam contra uma hegemonia do capital, como é o caso da educação do campo e suas diretrizes, que vêm dos movimentos sociais, como é que nós poderíamos pensar uma metodologia que não chegasse colonizando o campo, que não chegasse impondo um modelo de tecnologia ao campo. E aí, realmente, o Demuts Campo, uma aplicação na zona rural de Vicência, o município de Vicência, Pernambuco, na zona da Mata Norte do estado, nós estamos até hoje com dados desse processo que foi abruptamente interrompido pela pandemia em março de 2020. E o que a gente sentiu muita diferença do urbano para o rural. A nossa transformação como pesquisadores, pesquisadoras no Demuts Campo nos implicou no processo de tal forma que ficou evidente que nós não tínhamos como desenvolver tecnologias com participação de estudantes das escolas sem o complemento de outros sujeitos que vivem no campo. Porque uma vez que esses produtos desenvolvidos são produtos, né, os jogos, são jogos que trabalham conteúdos específicos, e na educação do campo esses conteúdos precisam estar correlacionados com o contexto de vida dos sujeitos que aprendem, a gente precisou de mais imersão, precisou de contextos que favorecessem a integração de técnicos em agroecologia, que vivem no campo e que associam conteúdos com os contextos camponeses, para que os jogos desenvolveram um jogo, aliás, um aplicativo para gerenciar uma horta orgânica, e 3 jogos trabalhando a discussão de compostagem, a discussão do lixo em um deles, e um terceiro, a discussão da cana-de-açúcar. E nesse jogo sobre a cana-de-açúcar, o processo de cana, de safra entre safra e as questões sociais que implicam isso, nós nos deparamos com um contexto de campo em que o trabalho infantil, infelizmente, ainda é uma realidade. Foi quando alguns estudantes, por exemplo, se ausentavam de aulas porque tinham aspectos relacionados a um período de corte de cana e eles trabalhavam. E algumas discussões nesse sentido, mais delicadas, que juntamente com a escola a gente foi tentando reverter. Mas nisso eu já consigo ver uma associação aí muito interessante ao trabalho de Maurício, por exemplo. Há um trabalho em que, no campo, mesmo num contexto escolar, a discussão sobre o trabalho infantil veio à tona em um projeto que não tinha isso como foco. Né? Então, a gente tem
uns materiais, eu não vou me deter, né, o foco aqui não é o Demutes em si, mas muito mais o quanto o Demutes precisa, como grupo de pesquisa, hoje, mais do que nunca, talvez pela nossa imersão no contexto da educação do campo, no contexto rural, e todas as discussões das subjetividades camponesas que a gente se deu conta, o Demutes não tem como não dialogar com outras questões que interseccionam as tecnologias. E eu acho que aqui nós temos 3 exemplos dessas discussões, né? Os desafios dos professores, que é o que Marta traz, dos professores que não têm na sua formação e desde a sua infância, esses professores não viveram em contextos carregados de tecnologias como os que a gente vive hoje, e hoje se deparam com a necessidade e com a urgência de incluir tecnologias nas suas aulas por um contexto de pandemia que acabou sobressaltando todas as questões que nós trazíamos antes da pandemia e que acaba agora ganhando um colorido diferenciado. Então, o contexto rural, ele nos provocou como pesquisadores, e aí é isso que eu trago aqui, que outras questões, como, por exemplo, a questão a questão de gênero, também aparece a questão de gênero num contexto em que a divisão do trabalho doméstico nas falas dos estudantes, em alguns momentos, aparece como uma questão urgente também nos contextos do campo. Então, a discussão sobre classe social, sobre etnia, nós tínhamos estudantes quilombolas imersos nesses processos que traziam outras questões que nós, como pesquisadores da cidade, não dávamos conta. E, aprofundando com o que a Djane traz, nós não queremos perder o livro didático das nossas práticas. Nós não queremos que as tecnologias atropelem outros artefatos necessários para a nossa formação como cidadãos e cidadãs. Então, o livro didático, ele é um material riquíssimo. Existe toda uma discussão sobre o livro didático no campo também, por exemplo. Deixa eu ver aqui o que está se passando, se tem alguém chamando. A Marta caiu, eu vou voltá-la aqui para o nosso painel e continuo apresentando aqui. Então, uma coisa interessante é essa de refletir como os livros didáticos, de algum modo, refletem discussões necessárias na formação desses sujeitos, na formação das crianças, né? E aí ela está pegando um aspecto específico da normatização, né? O ECA, como é que o ECA vem sendo contemplado nos livros didáticos. Eu acho que tem um potencial de exploração nessa pesquisa de Adjane que talvez a gente ainda possa desdobrar, sabe, Ad? Como, por exemplo, as práticas de uso desses livros, né? As práticas com os livros, o contato dos sujeitos com o livro em si, como um artefato típico do nosso tempo, que, de algum modo, vem sendo substituído por livros digitais. Então, nós temos hoje escolas, na zona urbana, por exemplo, eu conheço algumas escolas que já trabalham com todo o livro didático, com raras exceções, mas todos os livros didáticos estão num Chromebook, estão transformados em material didático para ser usado tecnologicamente com a tecnologia digital. Esse é o destino natural do livro didático, se é o destino inexorável da humanidade. Ao nosso ver, no Demutes, não.
ao nosso ver, os artefatos precisam conviver nesse laço social contemporâneo. No nosso entendimento, da forma como a gente olha para as tecnologias, o livro didático ele tem ele possibilita uma outra forma de contato com a realidade, ele possibilita um outro caminho para acessar os conteúdos, ele possibilita um contato corporal diferente do que um livro digital possibilita, e ele tem o seu valor como livro, ele tem o seu valor como artefato que se mantém durante um longo tempo na história da humanidade e que, de algum modo, outras tecnologias hoje se apresentam como substitutas do livro. E no Demutes a gente tem muito cuidado com isso. Assim como a gente tem cuidado também com os jogos digitais. Os jogos digitais vão substituir outras tecnologias e outras possibilidades de brincadeiras? Não, a resposta é não. Tanto que Renata Brasileiro, por exemplo, que entrou ano passado no PPGS, provavelmente vai trabalhar jogos de tabuleiro. Provavelmente o jogo que vai ser desenvolvido com a participação de estudantes vai ser um jogo de tabuleiro, porque ela tem um outro objetivo com esse jogo, que envolve corpo de uma forma que o jogo digital não envolveria. Então, nós temos lugares para todos esses artefatos, né? Agora, o que se pode perguntar também aí pensando já, elocubrando a Adjane, outras possibilidades de desdobramentos do seu trabalho. Será que o ECA está sendo contemplado em outros materiais didáticos também, para além do livro? Será que ele tem outros acessos? Nós temos, por exemplo, alguns trabalhos na Escola de Conselho, fortemente amparados no ECA, de produção de material didático com a participação de crianças e adolescentes, de modo a favorecer o conhecimento sobre o ECA. Será que não poderíamos incluir aí um processo será que essas crianças receberem a informação num tempo tão dinâmico como é o laço contemporâneo, num tempo em que a multiplicidade de tarefas faz parte, será que elas participarem de um processo de desenvolvimento de um livro, ou de desenvolvimento de uma tecnologia, ou de desenvolvimento de um jogo, para trabalhar o ECA, será que isso também não tinha um potencial? Eu acho que tem muitos caminhos aí possíveis, né? O Demutes, ele abre essas questões, ele não quer fechá-las, ele quer justamente abrir o diálogo com a sociedade sobre as tecnologias, sobre o lugar dessas tecnologias, o uso que fazemos dela, e mais do que isso, o desenvolvimento dessas tecnologias, como elas se desenvolvem e chegam até os estudantes, como elas se desenvolvem e chegam até a sociedade, que processos estão envolvidos aí. Então, temos hoje um artigo aceito agora no IHC, que é um Congresso de Interação Humano-Computador, foi aceito um artigo meu e do Diego, que é também integrante do PPGS, melhor, ele é doutorando do Centro de Informática, doutorando de Informática lá na UFPE, mas é membro do Demutes. O nosso artigo fala justamente sobre uma necessidade de posicionamento político dos designers e desenvolvedores de sistemas de informação e tecnologias. Isso implica considerar para quem essas tecnologias estão sendo formadas e se estão sendo desenvolvidas e se contemplam múltiplas vozes no seu processo de desenvolvimento. Então, como é que eu vou desenvolver uma tecnologia para quilombolas se os quilombolas não estão desenvolvendo essa tecnologia? Como é que eu vou desenvolver tecnologias para trabalhar com camponeses se os camponeses não estão participando do desenvolvimento dessas tecnologias? Então, a necessidade de
realmente, assim, de não tornar as interfaces das tecnologias uma força a mais na manutenção do que está posto, na manutenção de uma sociedade extremamente desigual, de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, cujas bases são colonizadoras, ou seja, tem um modelo eurocêntrico de um europeu branco que impôs e escravizou culturas, e essas práticas, de algum modo, continuam se perpetuando porque as tecnologias são desenvolvidas geralmente em grandes centros urbanos. Então, a nossa questão é como provocar tudo isso de modo a questionar o que está posto. No caso do Maurício, a discussão sobre o trabalho infantil pode envolver também algo que diz respeito a isso, ao acesso à informação, ao acesso à legislação, a um trabalho nos diferentes contextos desses sujeitos que favoreçam uma conscientização política e social do lugar da criança na sua categoria de infância como co-construtora de cultura e capaz de transformar o que está posto por ela própria, as infâncias em si serem capazes de subverter o que está posto. E Martinha, o desafio aí de uma formação de professores para atender todas essas demandas e dar conta do jogo de sentidos e significados que estamos todos imersos nesse contexto de tecnologias. Então, um dos pontos, eu falo de gênero, e pode ficar o índice de mulher, da participação de mulheres no desenvolvimento de tecnologias é muito menor do que da participação masculina. Os cursos de computação, de designers, os cursos de formação que formam as pessoas que vão lidar com o desenvolvimento de tecnologia são cursos muito mais permeados por homens do que por mulheres, e as outras questões de gênero e toda a diversidade que isso envolve, que também está sendo excluída desse processo. Então, tecnologias, por exemplo, que não reconhece a face, uma face afrodescendente, como a palestrante Cafai anunciou na palestra de abertura, ou uma tecnologia que era para reconhecer que quando você colocava a mão, acho que era uma torneira, que quando você colocava a mão, a água caía imediatamente, e essa torneira não foi testada com mãos negras. Então ela funcionava com a mão branca, mas não funcionava com a mão negra. Coisas chocantes do ponto de vista do que as tecnologias podem aumentar no fosso, no laço contemporâneo, no fosso que separa uns e outros, umas e outras, nesse processo. Então, acho que tem elementos aí para a gente levar das falas de vocês, assim, o que porque também, por outro lado, a discussão sobre o trabalho infantil, a discussão sobre formação de professores e a discussão sobre o ECA no livro didático, eu acho que a luz das tecnologias pode levar a perceber algo nas discussões que vocês estão trazendo que pode ser muito relevante, pode ser um problema de pesquisa relevante. Eu não digo que é um problema de pesquisa para vocês resolverem, já que vocês estão com os projetos envolvidos num projeto e querendo tocar esses projetos, mas pode abrir para pesquisas futuras em que as tecnologias dialoguem
dialoguem com essas questões que vocês trazem nos projetos de vocês. Querem comentar alguma coisa para a gente ir dando desfecho ao nosso painel? Diga, Maurício. Eu quero ressaltar, né, que realmente é um mar que a gente está desbravando, né, essas pesquisas. E, como a senhora bem colocou, essa pandemia ela trouxe um contexto no qual nós fomos embebidos pela tecnologia. Né? A gente que trabalha em escola, a gente que lida com livro didático, que lida com informação de professores. Foi um processo, de certa forma, abrupto, né, mas que traz muitas contribuições, traz muitas luzes, não só para as nossas pesquisas, mas também para as nossas práticas, né? Seja para a didática em sala de aula, seja para o acolhimento dessa criança que é vítima do trabalho infantil, seja como um canal de discussão, seja como um canal de levar educação e informação, seja como diversas formas de você democratizar um acesso a um livro digital, a uma formação que chegue no problema de onde o professor está encontrando uma dificuldade. Então, as tecnologias, apesar de ter sido um choque, principalmente para nós que estamos no contexto educacional, ter sido uma forma muito abrupta, não só para nós, mas também principalmente para os nossos discentes, principalmente para nós que trabalhamos em escolas públicas. É um mar turbulento que chegou para nós, mas é um mar que estamos aprendendo a nadar ele. Né? E vamos embora, né? A onda é boa e vamos construir saberes e tecnologias, né? Para chegar cada vez mais a esses profissionais. Eu agradeço, né? Mais uma vez pela participação aqui, pelo convite. Eu que agradeço. Dessa sua fala, eu só vou pontuar que o Helder Tacariju, um professor indígena lá da Universidade do Delta do Parnaíba, chama atenção para isso, para um momento em que as tecnologias têm sido ferramenta de luta, de denúncia dos povos originários, e eles não estão negando as tecnologias justamente porque eles acham que é isso que os dominadores querem realmente deixá-los à parte do processo. E hoje, realmente, sem tecnologia, a inclusão social se torna mais difícil. Adjane? As discussões aqui foram muito importantes, todas as discussões, né? E a partir da sua fala também, da fala dos colegas, a gente pode atribuir novos significados às nossas pesquisas, as pesquisas que estamos desenvolvendo. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Gratidão. Nós que agradecemos. A gente vai conversar muito sobre essas duas pesquisas aí, que eu aqui acabei conhecendo um pouco mais, vocês apresentando, e a gente vai agora tocar os projetos, e eu tenho certeza que vai sair uma coisa muito potente desses dois trabalhos. Marta, uma palavra de despedida. Quero agradecer também o momento, tanto a jornada, como a vocês aqui, a professora Flávia, que é minha orientadora, a Adjane, por também ter compartilhado um pouquinho da minha pesquisa e conhecer tanto a de Adjane como também a de Maurício. Muito obrigada. Assim nós nos despedimos. Quem tiver interesse em conhecer mais nossos trabalhos, o Demutes está à disposição. Entrem em contato, vai ser um prazer recebê-los, inclusive no grupo. Nós temos reuniões quinzenais e a ideia é ampliar o debate sobre tecnologias, sobre educação, sobre esse laço contemporâneo que nos envolve a todos, mas sem perder o olhar crítico para essa mesma tecnologia que a gente é capaz de defender. A gente é capaz de defender, mas a gente é capaz também de condenar, quando é necessário, porque o olhar crítico a elas é necessário, uma vez que ela carrega muito de
poder, de um poder que vem, infelizmente, levando a várias mazelas sociais e tristezas para o nosso povo. Então, seguimos acreditando em dias melhores. Muita paz para vocês e até a próxima. Estamos à disposição.